A partir de hoje, você vai andar uma milha a mais e você vai viver pela fé. Porque muitos estão olhando para todos os lados. Olha para o lado, mercado. Olha para o outro, problemas. Olha para o outro, dívidas. Olha para a televisão, guerra. Olha para a economia, um novo imposto. Está tudo sendo destruído. E é nesse tempo que o justo aparece. É nesse tempo que Deus levanta o nosso povo. É nesse tempo que o povo começa a ver quem realmente é José. Porque enquanto todo mundo tem trigo, ninguém se preocupa com José. Mas quando o trigo acaba, aí todo mundo precisa ir até o José. Todo mundo precisa pegar trigo com José, porque só José tem trigo. Só José, ele ficou com a visão e confiou no Senhor. E é isso que o Senhor está falando aqui para muitos. É isso que o Senhor está falando aqui para muitos. Fique com a visão que Deus falou para você. Deus colocou dentro de você. Fique com a visão. Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou algo no seu coração. Ele vai cumprir aquilo que Ele colocou. Está batendo no seu coração. Deus está colocando algo no seu coração. Feche os seus olhos nesse momento e eu convido você a se conectar com Deus de forma profunda, sincera, esvaziando sua mente e dizendo o que Ele representa para você. Porque realmente você está aqui. Quais são os seus motivos verdadeiros para estar na presença dEle, conectado dentro da tua casa? Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus. E eu sempre, meu Deus, começo as minhas orações agradecendo. Porque, meu Deus, se eu não agradeço pelo que tenho, eu não estou pronto para receber o que eu não tenho. Se nós não agradecermos por aquilo que temos, nós não estamos prontos para receber mais nada. Porque se nós não agradecermos pelos 5 pães e 2 peixinhos, se nós não agradecermos pelo que o Senhor está fazendo em nossa vida e por sempre ouvir as nossas orações, como a oração que Jesus fez antes de ressuscitar Lázaro, obrigado por sempre me ouvistes. Sempre o Senhor nos ouve. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela paz. Obrigado, meu Deus, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, desafios, por estar aqui, meu Deus, nesta semana, nesta quarta-feira, meu Deus, prestes a nós chegarmos, meu Deus, nessa sétimo domingo deste propósito. Meu Deus, passou muito rápido. Quantas coisas nós vivemos. E obrigado, meu Deus, por aqueles que tomaram a decisão, Senhor, de permanecer no lugar aonde foram plantados. Não tiraram a mão do arado, não retrocederam, não duvidaram, não questionaram, meu Deus, simplesmente obedeceram. Porque tinham a certeza, ou melhor, tenha certeza do seu caráter. Tenha certeza que se saiu da tua boca, a tua palavra tem endereço, tem direção e nunca voltará vazia. Meu Deus, o Senhor jura por ti. O Senhor não se nega. Porque, meu Deus, não tem mais nada maior do que jurar por si mesmo. E nós, meu Deus, acreditamos 100% na tua palavra. A tua palavra, meu Deus, se cumprirá em nossas vidas. Cada vírgula, cada ponto, cada acento. E eu peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça o nosso povo. Enche-os de esperança. Meu Deus, que o Senhor seja como o Senhor se apresentou a Abraão, meu Deus, em Gênesis 15. Eu sou o seu escudo.
O Senhor é o nosso escudo, meu Deus. E aqui, meu Deus, é muito mais do que algo físico. É aquilo que o Senhor diz na armadura de Deus, é o escudo da fé. É o que protege de dúvidas. Que cada um, meu Deus, entenda que o Senhor é o seu escudo. E não há dúvidas, não há setas, não há divisão, não há pensamentos que podem entrar naquele que tem um grande escudo. Coloque hoje o Senhor como teu escudo. É a tua fortaleza. É aquele que te sustenta. É aquele que te dá luz, te dá vida, te dá força, energia, te dá direção, te dá caminho, te dá propósito, te dá energia, te dá pão, te dá água, te dá a porta, faz você discernir a voz do bom pastor e procurar, encontrar e passar, sem dúvida alguma, pela porta estreita. Esteja conosco, meu Deus, em mais esta casa firme, mais esse trabalho. Ah, Senhor, esteja conosco, eu preciso de Ti. Que cada um, meu Deus, deposite a sua confiança no Senhor e peça para o Senhor: renova as minhas forças, me permita me aprofundar mais um pouco no Senhor, me ajude a dar mais um passo. Me dê mais um passo, me ajude a dar mais um passo, meu Deus, adiante, andar uma milha a mais, se aproximar do Senhor na noite desta quarta-feira, mais um pouco. Por favor, meu Deus, eu quebro todo o laço e armadilha, todos os pensamentos e sentimentos, todo ataque na família, na saúde, na mente, todo achatamento, toda falta de força, falta de energia, toda e quaisquer situação que se levantou contra o nosso povo, eu quebro, eu anulo, eu cancelo e eu destruo. Seja livre neste momento. Receba a paz, receba a vida, endireita as tuas costas, pare de pensar em problemas, porque o Senhor já limpou sua mente, o Senhor já limpou sua atmosfera. Não há mais peso sobre você. O fardo é leve, toda a carga e toda a culpa já foi tirada. Receba a paz, receba a graça que te dá força para superar esta situação. Veja o Espírito Santo tomando a sua vida e tomando o seu coração neste momento. E você se sendo fortalecido, avivado e sendo pleno e cheio do Espírito Santo, com uma alegria que não cabe dentro de você, um fogo que te aquece, essa frieza saindo de você. Veja o Senhor te fortalecendo, veja o Senhor dizendo a você: só mais um pouco, dê mais um passo, ande mais um pouco, vá adiante e se aproxime, dê mais um passo, dê mais um passo, dê mais um passo, porque eu estou com você, eu não te abandonei, você não está sozinho, e tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e no final, como sempre, será para a glória de Deus. Mais uma vez, o que você hoje vive será um grande testemunho de amanhã, para você se motivar, se lembrar como Davi lembrou: o Senhor já foi comigo com leões e urso, então estará novamente, está comigo novamente perante esse sim incircunciso. Ah, sim, meu Deus, o Senhor já foi tantas vezes conosco, e cada um, meu Pai, que meu Deus, o teu Espírito faça lembrar essa pessoa: quantas vitórias eu já te dei, quantas armadilhas eu já te livrei, quantos laços eu já te salvei, quantas doenças eu já te curei, quantos desertos eu já te sustentei, quantos
peixes e pães eu já multipliquei, quantas redes eu já enchi, quantos mares eu já passei com você. Sim, é só mais um, e é para a honra e para a glória do Senhor. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, eu te amo e te agradeço, meu Deus, e tome o controle total desta reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Você é mais do que vencedor, e aonde você colocar as suas mãos, prosperará, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. Fala para essa pessoa: pense grande. Deus tem coisas grandes com você. Deus tem uma palavra grande, poderosa para você essa noite. Então, olha, fala para essa pessoa: esteja aberto. Esteja aberto, que Deus vai falar hoje, que Deus vai derramar, em nome de Jesus. Pode sentar para um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis 17, primeiro na versão Almeida Corrigida Fiel. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Olha o nível de intimidade deste homem. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra que o Senhor, porque foi a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu não preciso falar muito sobre a palavra de esse governo de Acabe e Jezabel. Um homem que a Bíblia diz que ele foi pior do que o seu antepassado, porque além de não destruir, além de adorar, além de fortalecer Baal e Azerá, casou ainda com uma mulher que era Jezabel, uma mulher que ainda a Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel. Eles destruíram, influenciaram a nação. E Deus, ele mandou Elias, como esse homem que ele aparece, nós conhecemos ele através já de uma profecia que durante 3 anos e meio não choveria. A situação ficou tão grave, a situação ficou tão escassa, que ainda eu falava no mês de dezembro sobre isso, que eu acredito, e essa palavra volta a vir para cada um de nós, e com mais força do que nunca, porque Deus, ele acordou a bispa nessa madrugada, e trouxe essa palavra, e mandou dizer à igreja, que nós temos que dar passos maiores de fé. Existe um portal, existe uma unção de prosperidade, e Deus quer derramar, e Deus quer abençoar, e Deus quer abrir portas, e Deus quer definir situações, e Deus quer enriquecer o nosso povo. E nós precisamos entender exatamente como é esse procedimento, esse processo, de como Deus trabalhou principalmente na vida de Elias e posteriormente na viúva de Sarepta. Ele
liberou a palavra e o Senhor mandou ele para um ribeiro. O povo não tinha água, mas Elias tinha um ribeiro. O povo faltava comida, mas Elias, ele todos os dias e todas as noites, o Senhor mandava corvos para levar pão e carne, para alimentar Elias, durante todo o período, todo este primeiro ano, este primeiro período que Elias passou ali sendo sustentado, sendo mantido por Deus. E eu vejo isso na vida de muitas pessoas. Eu vejo isso na vida daqueles que viveram dias e anos difíceis nesses últimos anos, mas nenhum momento te faltou, nenhum momento você passou necessidade, passou situações que até talvez não era do jeito que você queria, mas em nenhum momento você deixou de comer aquilo que o Senhor forneceu a você. Você não teve fome, muito pelo contrário. Aquele que está na vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que fica no lugar aonde foi plantado, sempre Deus está mandando pessoas, clientes, situações como corvos que vêm levar para você o alimento que você precisa, o alimento que você necessita. Você vê que até uma representação do dia e da noite, nos tempos, os melhores tempos, nos dias de luz, nos dias de trevas, sempre, de dia e de noite, aquele corvo vinha e trazia alimento, ele trazia pão e trazia carne para Elias. Mas chegou num tempo que sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Esse, mais uma vez, você vê o senso de humor de Deus. Porque estava tudo certo. Mas o Senhor, em todo o processo do povo, quando o povo estava no deserto, indo de encontro à terra prometida, chegava num tempo, dava um período que a nuvenzinha se movia e o povo precisava se mover junto com a nuvenzinha. Abraão, ele sempre morava em tendas. Você vê que a todo momento Deus, ele está nos movimentando. A própria direção que Deus deu a Abraão para sacrificar o seu filho, ele deu a direção, ele acordou cedo, ele não questionou, ele não duvidou, ele não perguntou, ele simplesmente obedeceu. Foi de encontro ao Moriá e lá em cima houve uma segunda direção. Deus, ele proveu aquele cordeiro. Mais uma vez, você vê um homem guiado por Deus, um homem que não questionou porque o riacho secou, um homem que não questionou porque o corvo não veio essa manhã. Simplesmente ele secou e o Senhor disse: o tempo que você deve ficar aqui terminou. Agora eu vou te levar para um outro desafio e mais uma vez é para a honra e para a glória do Senhor, o que nós veremos em Sarepta. Levanta-te e vá para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão.
É importante a gente entender este processo dessa viúva. Eu quero que você entenda que uma pessoa que é guiada por sentimentos, uma pessoa ferida, uma pessoa oscilante, uma pessoa inconstante, uma pessoa que está tomada por um espírito de morte, porque esse era o plano dessa mulher, sim ou não, pessoal? Ela já havia pensado e planejado. Uma pessoa que tem uma cabeça e vive, está num contexto, numa atmosfera de morte, numa pressão que eu não tenho o que comer, eu tenho alguém para sustentar e eu não tenho como sustentar, eu, como ela mesmo disse, provavelmente morreria, porque isso era o plano e aquilo que você coloca dentro de você acontece. Jó ainda diz em Jó 3, 25 e 26, o que temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Ali era um desejo, porque na cabeça daquela mulher não havia mais esperança. Acabou. E ali ela já tinha feito todos os seus planos, já tinha organizado a sua vida. Uma pessoa numa mentalidade, numa situação dessa, vivendo uma atmosfera de derrota, de morte dessa, porque ela ouviria e faria, e realizaria e executaria um pedido de um homem que ela nem conhece. Ela simplesmente estava aberta mais uma vez com o coração de servo. Aqueles sentimentos ficaram de lado e ela fez aquilo que ela não veio fazer, mas agora ela estava fazendo. Nós chegamos por uma necessidade, mas quando nós chegamos por uma necessidade, o Senhor nos pede que você vai buscar agora um pouco de água. Você precisa de espírito. Você chega com o plano dos seus gravetos. Você chega com o objetivo de realizar a sua última refeição. Você chega, muitas vezes, com uma última porta. Infelizmente, isso é um padrão de muitas pessoas. Agora só resta Deus. Eu não tenho onde mais bater. Eu não tenho para onde mais correr. Eu não tenho qual médico mais consultar. Eu não tenho mais advogado para pagar. Eu não tenho mais nada. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Gastou tudo o que tinha. Não tinha mais nada. Infelizmente, na vida de muitos tem que ser assim. Quando não tem mais nada, as pessoas começam a enxergar o que ela já tem. Quais a porta que já está aberta? Quais as provisões que Deus já te deu? Então, neste momento, ele diz, você vai buscar um pouco de água. E ela obedeceu, e naquele momento Elias, ele liberou, e ele pediu, ou melhor, ele fez mais um pedido. Agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, eu vou até ler na versão mensagem também. Ele foi para Sarepta e na entrada da cidade encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou, por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez a menção de buscar a água, ele disse, e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Traga alguma coisinha, estou com fome também, já andei bastante. Ela respondeu, assim como vive o Eterno, seu Deus, juro que não tenho nada para comer. E eu gosto muito disso, porque, infelizmente, na vida de muitos, acontece isso. Você sempre enxerga o seu nada como seu, ou o seu tudo como seu nada. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas. Quando os discípulos pediram para Jesus, aumente a nossa fé, Jesus disse, tem que ser exercitada, trazendo em palavras, né? Mande esse ramo de amoreira que saia daqui e se plante no mar. Algo que se executa. Quando os discípulos trouxeram na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, olha, nós só temos esse valor. Olha, nós só temos esse rapaz aqui, que não tem nem nome.
e trouxe esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas como nós poderíamos com esses denários, como nós poderíamos com esse valor, como nós poderíamos com esses peixes alimentar tantas pessoas? Moisés disse em Números 11, eis que estou diante de 600.000 homens. Ainda que todos os peixes forem apanhados, ainda que todos os bois fossem abatidos, como poderia alimentar tantas pessoas? Deus, e eu gosto muito ainda desse capítulo, porque Deus fala, por que esse povo me trata como lixo? Porque quando nós colocamos Deus acima de um problema, Deus ele se vê dessa maneira. E eu não digo isso, a Bíblia diz isso. A Bíblia está falando, a maneira que ele fala, porque esse povo está me tratando como lixo, me trata como lixo. O que você tem é exatamente o que você precisa. O que nós temos hoje é exatamente o que Deus quer operar. É o que Deus quer multiplicar. Porque talvez se você tivesse mais, você não faria com tanta resistência por medo de faltar. As pessoas, às vezes, elas não entendem que o que você vai perder, porque você já não tem o que perder. Mas as pessoas acreditam que o que ela tem ainda é eu devo segurar essa minha última vasilha de farinha e essa cumbuquinha de azeite. Ela disse, eu não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para o meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa. Eu estou me preparando para a morte. Eu estou encerrando. E eu posso trazer isso para o seu casamento, eu posso trazer isso para a sua saúde, eu posso trazer isso para o seu financeiro. Você pode pegar este versículo e levar para todas as áreas da sua vida. Eu não tenho nada. E o problema é que essa visão de não enxergar que tudo que você precisa é nada, você vive nada, porque você não acredita. A primeira coisa que essa mulher precisou romper é o jugo do medo. Muitas pessoas hoje precisam romper com o jugo do medo, porque acredita que vai faltar. Acredita que Deus não vai fazer o milagre. Que Deus não vai multiplicar, que Deus não vai abrir essa porta, que Deus não vai te curar destas esterilidades. Vou preparar, e depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela, não se preocupe, faça o que você disse. Faça exatamente o que você já estava planejando, mas o resultado agora vai ser diferente. Faça exatamente o que você estava planejando, mas ao invés de você comer, você vai plantar. Porque o que você tem hoje é semente, não é pão. Entenda que última farinha e último azeite não é pão, mas é semente. No momento que nós enxergarmos que este passo de fé que o Senhor está querendo de muitos aqui, para romper o jugo do medo, para quebrar o ciclo de miséria, de escassez, e fazer com que você viva os maiores e os melhores milagres da sua vida, que você viva uma multiplicação, que você viva a extravagância de Deus, você precisa enxergar que isso não é para você. Nós devemos entender que isso não é para você. Não veja como isso é um ponto final, mas isso é uma vírgula para a história continuar. Muitas pessoas não estão enxergando que Deus te trouxe até aqui para você praticar e romper uma fé agressiva que talvez você por muito tempo não rompeu, não praticou.
Muitas pessoas não tiveram, têm fé para realizar muitas coisas, mas não têm fé para dar um passo tão grande, que envolve tantas coisas, mas que vai te levar para um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, um tempo de riqueza como você nunca viu na sua vida. Eu digo, no tempo da economia ruim, no tempo que as coisas não estavam indo. Para o povo de Deus se destacar, nós precisamos estar no meio de muitas situações negativas, muitos problemas. O mundo está cada dia mais dando passos, mais para a destruição, para a imoralidade, para a mentira, para a escassez, para a falta de identidade. O mundo cada dia mais está indo para o tempo do bunker. Eu preciso ir para os bunkers, eu preciso me esconder, porque vai ter uma bomba aí. Sabe, eu nunca vi um tempo, né, ou melhor, uma década de tantos filmes apocalípticos. Sempre o fim do mundo. E você vê que isso atrai as pessoas. Isso vende. Porque as pessoas sempre sem Deus estão indo direto para a destruição. As pessoas sempre estão indo direto para os vales. As pessoas vão direto para a destruição. As pessoas estão esperando que as coisas ruins aconteçam. Você vê uma curiosidade ou até uma satisfação, muitas vezes, de ver problemas ou ver outras pessoas com problemas. Você vê que a quantidade de audiência que dá esses programas policiais. E nós precisamos entender que tudo fora de Deus vai te levar à morte. Tudo dentro de Deus vai te levar à vida. Se você não enxergar o que Deus está fazendo, e não entender que sempre nas maiores crises, no maior tempo de guerra, no maior tempo de fome, sempre Deus está levantando pessoas. Você vê, olha, eu posso pegar vários casos na Bíblia, vários casos. Se eu pego o próprio caso de José, o mundo estava gemendo de fome, mas todos iam para José. Um homem levantado e escolhido por Deus. Porque ali, antes de tudo acontecer, Deus havia dado uma visão a ele. Sim ou não, pessoal? Ele recebeu uma visão. E nós não podemos esquecer que o Senhor nos dá uma visão, mas para que essa visão aconteça, para que o meu chamado seja concretizado, seja executado, materializado, existe um tempo, existe um processo. Deus chamou José, e olha tudo o que aconteceu. Foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi injustiçado, foi esquecido, mas Deus o levantou e ele foi colocado por cima. E esse homem, ele foi tão abençoado e gerou tantas bênçãos, foi uma fonte de bênção, que dele, Jacó, viveu aquela restauração, aquela restituição, de não só ver José novamente, mas também abençoar Manassés e Efraim, poder ver as próximas gerações. E dali começou um povo que estava guardado em Gósen. Você vê aqueles 40 dias que o povo de Israel vivendo aquela opressão com Golias, um pico de mais dificuldade, o tempo mais difícil. Davi vai por um motivo, e muitas vezes você, mais uma vez, mostrando que um coração de servo leva a oportunidades grandiosas para execução, para executar uma fé corajosa. Todas as vezes que Deus chama as pessoas grandes para viver obras grandiosas, elas estão servindo. Essa mulher foi servir.
Raquel foi servir. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, estava servindo. Davi foi levar os queijos e os pães e foi servindo, que ali encontrou a oportunidade. E ali Davi ele já enxergou que ali era a oportunidade, era para ele. Qual é a recompensa? O que ele fez? Ele não colocou nada. Ele não acrescentou nada na vida dele para aquela batalha. Porque tudo que Davi tinha, tudo que Davi possuía era exatamente o que era necessário para ele enfrentar esse gigante. Botou a armadura de Saul e não conseguiu andar, não conseguiu usar a espada, não conseguiu usar o capacete, sabe por quê? Porque não era para ele. Então não olhe para o lado e veja se o irmão está fazendo isso ou o irmão está fazendo aquilo. Não. O que Deus tem para você é para você. E a maneira que Deus vai trabalhar com você vai ser uma maneira individual, personalizada. E Deus trabalha sempre no varejo. Deus não vai fazer no atacado. E o que ele pegou? Ele só pegou 5 pedrinhas, usou uma pedrinha e resolveu o problema. Algo que para muitos já chutavam, brincavam, crianças pegavam, ali foi uma arma de guerra. A mesma coisa de Sansão, uma queixada de jumento, aonde já estava ali há muito tempo, ali foi uma arma para matar 1000 homens. Na mão de uma pessoa natural é só uma queixada. Na mão de uma pessoa natural é só uma pedrinha. Na mão de uma pessoa natural é só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas na mão de uma pessoa que já tem o Deus do sobrenatural, se torna uma arma de guerra, se torna um instrumento para matar gigantes, se torna uma fonte de multiplicação. O que você tem é exatamente o que Deus vai usar. O que você tem é exatamente o que Deus vai usar. E se você entender esta palavra, será um mês que você vai guardar e vai imprimir na porta do teu trabalho, da tua casa, que vai virar um memorial, que foi a partir dali que as coisas mudaram na sua vida. Foi a partir deste mês de março de 2026, prestes a finalizar, o último jejum, que Deus abriu portas que você, aos olhos humanos, seria impossível abrir. No momento que você enxergar que esta farinha e este azeite é para Deus nesse momento. Quando o anjo sentou ali na árvore de Ofra, ele viu o Gideão ali, mascando ali, triturando trigo ali, naquele tanque de prensar uva. Você vê um homem que parecia que ele não tinha esperança, ele não se via. Mas o próprio anjo já via nele aquilo que ele não via nele. E ali ele já via um poderoso guerreiro. E o que ele precisava? Ele só precisava de Deus. O que o Senhor disse, não, vá lá pegar uma espada, não vai chamar o exército, não. Ele disse, vá com a força que você tem e vai libertar Midian. O que você precisa, você já tem. Você tem palavra, você tem Deus, você tem direção e você tem um portal aberto de prosperidade. Então é isso que você precisa. Porque você já tem tudo o que você precisa para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé, você vai e você vai e você vai agradar a Deus. Muitos estão como essa mulher, já trabalhando e já preparando o seu caixão. Muitos estão como o próprio Abraão. Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Deus falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa.
O problema é que muitas pessoas estão deixando o medo tomar a sua mente, tomar o seu coração e fazendo você retroceder, não acreditar. Você está sendo tomado por um espírito de medo. Você está sendo tomado por um espírito de medo e muitos estão com medo de dar passos. Essa mulher tinha medo. E todos aqueles que têm medo são aqueles que estão praticando a incredulidade. Você precisa escolher. Ou eu vou ficar com Deus do sobrenatural, ou eu vou viver pela fé e de uma vez por todas dar este passo adiante, andar uma milha a mais e sair desta atmosfera do medo, da covardia. Porque Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Deus te deu este espírito. Deus já te deu este espírito no momento que você acreditar no caráter de Deus. Acreditar naquele que nunca mentiu, nunca falhou, nunca te abandonou. Aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, de Gênesis, Apocalipse. Você viverá os maiores poderes, as maiores vitórias, as maiores libertações. Você verá as maiores portas sendo abertas na sua vida. E aqui essa mulher, ela precisava crer no dia mais difícil da vida dela. Era o dia mais difícil da vida dela esse dia. Abraão, não tenha medo. Porque o medo te faz esquecer. Já parou para pensar? Todas as vezes que nós estamos com medo, nós esquecemos. Você lembrar do tempo de escola, quando você não estava seguro, estava morrendo de medo daquela prova, você estudava a semana inteira, chega no dia, é o famoso branco, não lembrava de nada. O que eu estudei? Eu não lembro de nada. Porque você perdeu a confiança. Você acredita que você não sabe nada. Quando Jesus, ele estava andando sobre as águas ali no mar da Galileia, ele disse aos discípulos, quando eles começaram a ficar com medo, eles falaram: meu Deus, é um fantasma, não tenha medo, sou eu, não temas, coragem. Porque isso é o segredo do vitorioso. O medo te faz lembrar, te faz esquecer, a coragem te faz lembrar. Se você tem medo, você vai esquecer. Aqui este homem, ele já estava vivendo tantas vitórias em Deus, mas ele estava deixando a mente acreditar em mentiras, as dúvidas conduzirem e tomarem o seu coração. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Deus é o nosso escudo que nos protege de todas as dúvidas. O Senhor chega como seu escudo para te bloquear de todas as incertezas, de todas essas setas que vêm mesmo para te acovardar, te fazer retroceder, te fazer tirar a mão, não acreditar, não terminar aquilo que você começou. O seu Deus é aquele que dá o tanto querer quanto realizar. É o mesmo Deus que começou a boa obra, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E aqui, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Se você tiver coragem e lembrar aquilo que o Senhor já te prometeu, já te garantiu, você terá uma grande recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. O medo era tão grande.
O medo era tão grande que ele já tinha escolhido um herdeiro. Por causa do medo, muitos estão se envolvendo com Agar, estão tentando resolver com escrava. Por causa do medo, muitos estão escolhendo alguém que não é de você para tentar resolver os seus problemas. E o Senhor está dizendo, o que eu preparei para você virá de você, virá dos seus descendentes. Deus não precisa de sócio. Deus não precisa que a economia esteja boa para te abençoar. Deus não precisa que o combustível abaixe. Deus não precisa que o mercado fique mais barato. Deus não precisa que a igreja fique perto de você para você cultuá-lo. Deus não precisa de você, essa é a grande realidade. Nada de fora para dentro precisa nos favorecer para nós vivermos milagres de dentro para fora, porque os milagres começam dentro e não fora. E o Senhor apareceu para uma visão, e mais uma vez para mostrar para ele o que eu já te falei, o que eu já coloquei dentro de você, continua vivo. E o maior desafio teu é esperar, e o problema de muitas pessoas é isso, não aguentam esperar. Deus não se atrasa, Ele não deixa de vir ou cumprir a sua promessa. O problema de Saul é que ele não esperou o tempo que Samuel havia determinado, e por isso, ali foi um ato muito grave. Porque não foi somente eu vou adiantar algo aqui. Não, ele estava dizendo que não confiava em Deus. Não confiava no profeta. Não confiava. E quando nós desconfiamos de Deus, nós perdemos tudo. Porque o caráter de Deus é imutável. A palavra de Deus se sustenta. Céus e terras passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. Deus não falha. Deus não sabe errar. E aqui, mais uma vez, tu não me deste filho algum. Tu não me deste filho algum. O problema é que as pessoas, elas olham tanto para um item na sua vida, e eu não estou dizendo que essa vitória ou esse problema é pequeno ou grande, porque para Deus não importa o tamanho. Mas eu posso dizer que o povo que saiu do Egito via desta mesma maneira. Estava tão focado na terra prometida que esqueceu de uma forma muito fácil de todos os milagres que Deus realizou no Egito, de todos os anos que eles estavam sendo sustentados naquele deserto. Nunca passaram uma noite com fome, nunca passaram sede, porque quando estavam com sede, Deus tirou até da rocha. As roupas, as sandálias, o calor, o frio, a noite. Deus foi a proteção que esse povo precisava, escorpiões e cobras não picavam. Deus, Ele foi com eles, então diariamente nós já vivemos um grande milagre. Diariamente nós já estamos numa terra prometida. E o problema é que muitas pessoas estão olhando tanto para uma situação que esquece de todas as outras que Deus já está te sustentando. Você é um milagre. Você pode ouvir, você pode ver, você pode tocar, você pode andar. Olha o país, olha o lugar, olha as suas condições, não adianta o que você falar para mim. Para você viver algo novo, você precisa agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que já é velho. Não faça um milagre ser algo comum na sua vida. Porque muitos agem com muita ingratidão com Deus. Não enxergam mais nada. Só estão como Abraão, dentro da sua tenda, acreditando em mentiras.
E acrescentou: tu não me deste filho algum. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. E disse: pode contá-las? E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu no Senhor. E ali, por ele crer na palavra do Senhor, foi-lhe creditado como justiça. E o atributo de Deus é justiça. E quando você crê, você se torna justo. E Deus justifica e Deus julga as suas causas. E Deus, Ele realinha a sua vida. Você sai de criatura, vira filho. Você sai da maldição e começa a viver as promessas. Você sai da ingratidão e começa a viver a gratidão. Você vive a graça de Deus. Ela saiu e fez exatamente. Repita comigo. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha dito. Ela fez exatamente o que Elias tinha dito. Já parou para pensar que muitas pessoas só fazem os seus 95%, 96%, mas estão querendo 100%. Fazem 50%, mas querem 100%. Muitas pessoas vêm e pedem que quer viver as promessas de Isaac, 100 por 1, mas nem dizimar e ofertar dizima. Muitas pessoas dão o que sobra e querem tudo aquilo que na cabeça delas elas criaram que elas são merecedoras. Se você não dar grandes passos de fé e não confiar na palavra e naquilo que o Senhor tem prometido, projetado, planejado e já está entregando na vida de muitos, nós estaremos acreditando que 99 é 100. Não. 99 é 0. Se você não fizer exatamente o que o Senhor está direcionando a você, o Senhor não dá para fazer exatamente o que Ele prometeu para você. É simples isso. Você planta, você colhe. E se nós não vivermos uma vida pela fé, nós estaremos esperando algo que nunca vai acontecer. E aí, quando não acontece, nós estamos culpando todo mundo. Eu culpo a igreja, eu culpo a economia, eu culpo o marido, eu culpo a esposa, eu culpo todo mundo, mas eu não culpo a mim. Eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Você precisa estar analisando as suas atitudes e as sementes que você está jogando na terra. Porque senão, mais uma vez, você está fazendo 50%, 70%, 80%, 90% e está esperando 100% de Deus. Aí eu vou viver as promessas. Meu ano já chegou com som alegre. Acabou a esterilidade. Agora vai, o negócio vai acontecer. Não vai acontecer. Não, infelizmente não vai. E se você tentar fazer acontecer, pode ser que este Ismael, ou melhor, pode ser não, ele vai ser um grande problema para você. Ele será um grande problema para você. E você vê, olha o que Israel está passando. É ou não é, pessoal? Olha o que Israel está passando. Pode ser que não seja agora, mas pode ter certeza. A conta chega. Se nós não andarmos na justiça e aguardando o tempo determinado, nós estaremos pulando processos e ao invés de gerar bênçãos, eu estou gerando maldição. Ao invés de viver promessas rapidamente, eu estou atrasando mais ainda o tempo da materialização das promessas. E eu vejo, a palavra é simples. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha dito.
Ela fez exatamente o que Elias tinha dito. E aconteceu como ele falou, repita comigo. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E continua. E aconteceu como ele falou. Repita, pessoal. E aconteceu como ele falou. Ela saiu e fez, e tudo que foi falado e tudo que foi pedido se cumpriu. Foi materializado, foi concretizado na vida dela. Todos os dias havia comida para ela e para o seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não se esgotava. A promessa, repita comigo, a promessa do Eterno na minha vida se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo aqui hoje. Se você fizer exatamente o que o Espírito Santo está colocando no seu coração, se você dar os maiores passos da sua vida, você vai ver que além de não ser a sua última refeição, isso vai te sustentar. Isso vai te sustentar por todo esse tempo. Elias disse, não vai faltar. O Eterno, olha aqui, ó, a vasilha de farinha não ficará vazia e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre essa terra e ponha fim a esta seca. Deus está falando para pessoas que estão no limite aqui hoje. E Deus está dizendo, dê um passo de fé, porque por causa do seu medo, você não vive os seus milagres. Por causa dessa mente escassa que você tem, com muitas vezes essa crença de merecimento, essa mentalidade, essa mente limitada, limitando a Deus e limitando tudo aquilo que Deus está dizendo para você, filtrando com uma crença mentirosa as palavras para o seu coração, não permitindo que a palavra, que a mentira saia e a verdade entre, não permitindo que a partir de hoje você seja guiado, a partir de hoje não. Nós estamos na 7ª semana. Olha quantas palavras nós estamos ouvindo. Se você não colocar um ponto final nessas mentiras e dar um passo de fé hoje, você vai ver mais um ano se passando e muitas coisas na sua vida morrendo. Essa última refeição, né? Esse último passo que você está dando nesse lugar, nessa área da sua vida, vai secar e vai morrer. Inclusive, eu peguei ainda em 2 Reis 4, aqui Eliseu. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos. Eliseu perguntou, como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada. Mais uma vez, Deus está dizendo aqui, ali Deus manteria aquela mulher durante todo o tempo de seca, mas aqui era diferente. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então ele disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Você pode não estar na última refeição, mas Deus agora está querendo mudar a sua estação também. Vá e peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha. Vai derramando essa unção. Vai derramando essa unção em cada vasilha. E vai derramando esse azeite. E vai separando as que você for enchendo. Depois disso,
ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Vão viver. Olha o nível de prosperidade. Vá, pague todas as suas dívidas e você vai viver pelo resto da vida com o que sobrar. Se nós não pegarmos essa palavra e nos agarrarmos a ela e não darmos um passo de fé hoje, nós iremos perder esse portal. Existe um portal aberto. Deus acordou a bispa nessa madrugada para dar essa palavra de Elias. Deus quer abençoar. Deus quer mudar a sua estação. Deus quer mudar todos os diagnósticos financeiros da sua vida. Deus quer mudar você de patamar. Deus quer levar a sua vida, elevar a sua empresa. E você tem que dar espaço de fé. Não perca esse portal. Deus está falando aqui. E ele voltou. Eu falei na segunda-feira. E Deus acordou às 3 da manhã. E a bispa foi pegando essa palavra, mandou um áudio para todos os pastores. E diga: Deus quer abençoar. Existe um portal de prosperidade, de riqueza, que Deus vai derramar na vida daqueles que derem este passo de fé. E viverem, a partir de hoje, pela fé. Saírem desse jugo do medo. Esse ar, essa atmosfera, essa atmosfera desse terrorismo que muitos criaram, que não podem fazer, não pode sair, não pode pisar, não pode fazer nada. Saiam a partir de hoje. Decida hoje. Hoje eu estou saindo dessa atmosfera. Eu não vou viver mais com medo. Eu não vou mais ser essa pessoa covarde. Vou viver pela fé. Deus está me chamando para romper a partir de hoje. É em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que nesse momento você apresente ao Senhor e decida que, a partir de hoje, todas essas mentiras que você acreditou, esse padrão, esse padrão, muitas vezes covarde, de medo, você não vai mais viver dessa maneira. Você está colocando um ponto final hoje, nesse estilo de vida. Deus nos chamou para você viver aquém das promessas. Deus não te chamou para você viver isso. Entenda uma coisa. Existe um portal aberto. Existe um portal aberto. E Deus está falando conosco aqui hoje. Eu falei, eu enxergo que este mês será um mês das nossas vidas. O mês que portas que nunca foram abertas serão abertas. Um mês que a chuva vai voltar a cair. Um mês que muitas situações que pareciam mortas irão se ressuscitar. Clientes que saíram voltarão. Prosperidade, abundância. Muitas restaurações, muitas restituições. Deus quer abençoar o nosso povo e a partir de hoje, você tem que se colocar neste lugar. Você não vai mais permitir que o medo domine as suas decisões, domine a sua mente. Este é um dia que Deus te chama para romper. Deus te colocou hoje numa situação que ou você faz para o profeta, para Deus, né, como no caso Elias aqui, ou você dá esse passo de fé, ou você vai fazer essa última refeição. Eu estou passando exatamente como a bispa passou hoje para nós. A maneira que Deus passou para ela.
existe um portal. E Deus está chamando aqueles para darem passos de fé, porque existe um portal aberto. Não sei quanto tempo ele ficará aberto, mas eu sei que ele foi aberto. Ele foi aberto porque a palavra não era essa que eu ia pregar. Inclusive eu estudei ela e não me conectava com ela. Não estava indo. Eu falei, meu Deus do céu, Deus não quer, Deus quer essa palavra. Deus quer trazer para a igreja essa palavra, a palavra de Elias. Deus está querendo trazer, ou melhor, Deus trouxe a palavra de Elias no dia de hoje. Então eu não sei qual é o ponto hoje que você se encontra, mas eu sei que Deus está exigindo você um rompimento hoje. E eu quero que você feche seus olhos e quero que você diga ao Senhor qual é esse rompimento. E se você realmente está disposto a dar este passo. Deus não vai deixar faltar. Faça exatamente o que você ia fazer, mas você vai fazer para Deus. Lembra a maneira que Elias disse para a viúva. Você sabe exatamente o que você ia fazer com essa farinha e com esse azeite que estava lá. Você já tinha um plano para isso. E na sua visão ali acabou, né? Deus está dizendo, pode fazer. Faça exatamente o que você ia fazer, mas faça primeiro para Deus. Dê este passo de fé hoje. Deus vai abrir essas portas e essas situações vão ser encerradas na sua vida. Muitas portas, muitas definições, muitos moveres acontecerão. Será o melhor mês das nossas vidas, eu tenho a certeza. Será o melhor mês das nossas vidas. Você pode me cobrar, pode falar no final deste mês. Nós estamos prestes a entrar na 7ª semana. Nós entramos na 7ª, finalizando o 7º jejum. E eu sei o que simboliza o 7. 7. Deus está falando. Chegou esse tempo. Porque após esse passo, você vê Deus levando ele para um maior desafio da vida. No momento que ele chega no Monte Carmelo, e aí ele diz, e convoca toda a nação, e diz, escolha um lado. Se Baal é Deus, sirva. Mas se é o Senhor, então sirva. Mas escolham hoje. E as coisas começaram a mudar. Os profetas foram mortos, ele foi orar. E a 7ª vez que o servo foi em direção ao mar, aquela nuvenzinha apareceu. E nós estamos prestes a entrarmos nessa 7ª semana. 7ª semana. Chegou o tempo da chuva voltar a descer na terra. Chegou o tempo que muitas portas serão abertas e Deus vai irrigar aquela terra seca. Lembra da palavra do Negueb? O Negueb vai florescer. O Negueb vai florescer ao cheiro das águas. O Negueb vai florescer. Deus vai mandar chuva nessa terra seca. Deus vai mandar chuva nesta terra seca. Eu quero que você fale para Deus que hoje você vai dar este passo de fé. E você não aceita ficar fora deste mover. Existe um mover e você não ficará fora deste mover a partir de hoje. A partir de hoje, você vai andar uma milha a mais e você vai viver pela fé. Porque muitos estão olhando para todos os lados. Olha para o lado, mercado. Olha para o outro, problemas. Olha para o outro, dívidas. Olha para a televisão, guerra. Olha para a economia, um novo imposto. Está tudo
sendo destruído. E é nesse tempo que o justo aparece. É nesse tempo que Deus levanta o nosso povo. É nesse tempo que o povo começa a ver quem realmente é José. Porque enquanto todo mundo tem trigo, ninguém se preocupa com José. Mas quando o trigo acaba, aí todo mundo precisa ir até o José. Todo mundo precisa pegar trigo com José, porque só José tem trigo. Só José, ele ficou com a visão e confiou no Senhor. E é isso que o Senhor está falando aqui para muitos. É isso que o Senhor está falando aqui para muitos. Fique com a visão que Deus falou para você. Deus colocou dentro de você. Fique com a visão. Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou algo no seu coração. Ele vai cumprir aquilo que Ele colocou, está batendo no seu coração. Deus está colocando algo no seu coração. E você sabe o que você está pedindo, você sabe por que você está orando, você sabe o que você escreveu no seu propósito. Nós sabemos. É muito difícil esquecer de um problema se todo dia o problema está lá. Não dá para esquecer dele. O problema ele não deixa você esquecer dele, não adianta o que você fizer. Não adianta, vai dormir pensando e vai acordar pensando. Não adianta o que você fizer, ele vai continuar lá. A questão é, será? Será que não foi num momento como esse, como Mardoqueu disse para Esther, será que não foi num momento como esse? Num momento como esse, que Deus não te preparou? E eu penso que foi num momento como esse, que nós estamos sendo preparados. E fomos preparados, estamos sendo preparados, e Deus vai fazer neste tempo que o Senhor, onde nós estamos vendo, um povo se acuando, se escondendo, um povo segurando, um povo se intimidando, um povo duvidando, um povo querendo fazer alguma coisa, eu preciso sair, eu preciso viajar, eu preciso ir embora, não, aqui não tem mais nada. Não, se Deus te colocou aqui, Ele vai te sustentar. Se Ele te plantou nesta terra, o teu fruto vai nascer. Não importa as árvores dos outros, importa a tua. Se Deus te colocou nessa terra, Ele vai te abençoar. Então você precisa olhar para você, se você realmente está disposto a entregar tudo. Eu não digo só financeiro não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando aqui de um padrão mental. Um padrão mental. Muitos precisam parar com este padrão. Padrão sentimental, padrão emocional, padrões egoístas, infiéis, padrões muitas vezes invejosos, padrões que são externados pela língua, palavras pesadas que são liberadas. Você precisa parar e analisar. O que Deus está pedindo para mim? Será que eu não estou falando demais? Será que no meu coração eu estou duvidando? A Bíblia diz que Sara riu no coração. E ali, aqueles homens, que na figura, por que Sara riu? Não ri, não, você riu. Tem muitos que no coração não está rindo externamente, mas no seu coração você está rindo, você está duvidando. Deus está dizendo, vai acontecer. Vai acontecer. E como? Essa mulher, você precisa entender que você tem ainda algo para perder. Às vezes a gente pensa assim, bispo, eu não vou fazer isso não, vai que não dá certo novamente, como foi das outras vezes. A pergunta é, será que Deus tinha mandado você fazer uma oferta da última vez? Será que o ponto era obediência e não oferta?
Porque muitos acreditam em coisas que não aconteceram simplesmente porque sempre viveram com esse padrão, o padrão de troca. Eu dou oferta e Deus me dá. Nunca entenderam que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer a nossa obediência, Deus quer o nosso coração. E muitas vezes o Senhor está pedindo dinheiro porque o seu coração vive no dinheiro. E se Deus está pedindo outra coisa para você, então entenda, muitos criaram deuses. Muitos estão criando deuses, muitas vezes começa dentro de casa, com filhos. Trocando aquilo que é grande por coisa pequena. Ao invés de ficar com a promessa, ao invés de ficar com as direções que Deus deu, ao invés de estar na igreja. Tem pessoas que por causa de marido, de esposa, não estão vindo na igreja. Você está sendo roubado. Você está sendo roubado. Porque o seu lugar era aqui, é para estar aqui. O seu lugar é para estar aqui. Esse propósito não vai durar para sempre. Ele está acabando. Mas e aqueles que poderiam estar aqui e não estão? E aqueles que faltaram no domingo? Domingo de Santa Ceia. Você acha mesmo que desse jeito você vai conquistar alguma coisa? Não, infelizmente, eu sinto te dizer que você não vai e talvez precise perder mais alguma coisa. E não estou praguejando não, tá? Deus faz assim. Deus tira de coisas na sua vida para te fazer voltar. Deus sempre está fazendo o nosso povo retornar, tirando coisas que você ama. Porque Ele quer que Ele seja o seu maior amor, a fonte da sua vida. Ele quer que seja o seu propósito, Ele quer que você coloque Deus como o destino, o propósito, o caminho, a verdade, o pão, a vida, a água. Deus quer que você realinha neste momento as suas prioridades. Porque tem pessoas que estão fazendo isso. Está marcando, e olha, eu penso isso. O fato de você não colocar Ele à frente das suas decisões está te gerando atrasos. Muitos estão atrasando muitas coisas na vida, porque Deus sempre é consultado depois. E muitas vezes você está procurando uma nova direção, sabendo que a última ainda está válida. Ainda a última direção está valendo. Então, não olhe para frente neste momento, mas olhe para trás, última direção que Deus deu a você. Tem pessoas que estão esperando algo novo aqui. E muitas vezes Deus está falando, não, a última direção é o que está contando ainda. Não tem mais nada para falar, tem agora que você precisa neste momento obedecer. E eu quero que neste momento, nesses últimos minutos que nós temos, você que realmente no seu coração, você tem isso no seu coração, bispo, eu estou colocando Deus em segundo lugar. Ainda por causa de dinheiro, ainda por causa de família, eu estou deixando o Senhor em segundo plano, eu não estou colocando Ele em primeiro lugar, e eu sei que eu não estou, e é por isso que eu estou vivendo isso. E eu sei que esse passo de fé que o Senhor está me pedindo hoje, vai mudar a minha vida, e eu vou fazer isso, porque eu não quero mais viver aquém das promessas, porque esta promessa, esta palavra é muito grande. Deus tem algo muito grande para todos nós. Esse será o melhor ano da minha vida, da sua vida, do Ministério Mudança de Vida. Nós completamos 30 anos. Isaías 54 está enraizado neste templo, no Ministério Mudança de Vida. E você faz parte disso. Você não pode mais brincar com a sua vida, com o seu tempo, e com as promessas e com as palavras que Deus tem com você. E se hoje você quer fazer um voto no altar com Deus, eu chamo você para vir até o altar e colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocar a mão e dizer ao Senhor, eu estou tomando uma decisão. Hoje eu tiro tudo aquilo que me segura,
aquilo que me impede, aquilo que me rouba, aquilo que me intimida, aquilo que está me acovardando, aquilo que está me movendo, hoje eu estou deixando neste altar. Eu não vou mais viver com este orgulho. Muitas pessoas acreditam que não tem nada para entregar. A pergunta é: qual a última vez que você testemunhou? Essa é a pergunta que eu faço para você. Então, se você não tem nada para entregar, se você não tem nada para fazer um voto, por que você não tem vitória? Eu não estou te acusando nem atacando, não. Eu digo aquilo que o Senhor falou para Nicodemos. Aquilo que o Senhor falou para Nicodemos. Nicodemos foi à noite porque ele tinha ainda uma dependência de imagem. Presta atenção. Nicodemos era mestre. E ele foi à noite quietinho para falar com o Senhor. E falou: olha, vejo que o Senhor eu vejo que o Senhor está contigo. E os sinais, os milagres te acompanham. Nicodemos não foi pela palavra, porque a palavra ele conhecia. O que chamou a atenção de Nicodemos foi os milagres. E ali, o Senhor disse que se nós não nascermos de novo, se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não iremos entrar no reino dos céus. E ele perguntou, e ele fez o questionamento: mas como um homem velho pode entrar novamente dentro da barriga da sua mãe? E o Senhor disse: mas você não é mestre? Você não sabe? E eu digo isso para muitos aqui. Eu digo isso para muitos. Será que você ainda não nasceu de novo? Está perguntando para o Senhor algo e o Senhor está te respondendo com uma outra pergunta. Se você é mestre, por que você não sabe o que está acontecendo? Analisa comigo. Por favor, eu estou falando isso para te gerar luz e não te afastar do altar. Para te gerar luz, abre a sua mente nesse momento, por favor. Se você é mestre, por que você não sabe? Por que as vitórias, os milagres não estão acontecendo? Você é mestre, por que você já não sabe essa resposta, Nicodemos? Você é mestre. Mas Nicodemos foi por algo que ele não havia visto na vida dele. Não adianta viver uma vida sem glória, não adianta conhecer a palavra e não ter vitória, não adianta contar o testemunho dos outros, conte o seu. Deus continua o mesmo, Deus continua abençoando, prosperando. Não deixe que um orgulho te segure. Diga hoje para o Senhor, e eu tenho a certeza, vocês que realmente enxergaram isso e tomaram essa atitude de vir aqui na frente, eu tenho certeza, portas estão sendo abertas nesta quarta-feira aqui. Portas estão sendo abertas, situações estão sendo definidas hoje aqui nesse dia. E eu peço para você, faça esse voto com Deus e diga a Ele que a partir de hoje você está nascendo de novo aqui. E esse velho homem, esta covardia, esse padrão distorcido, essa mente dividida, essa avareza, essa desobediência, esse orgulho, essa arrogância, você está deixando aqui hoje. Você não vai mais viver uma vida morna, muito menos fria. Hoje você está jogando mais lenha nessa fogueira, você vai viver uma vida incendiada. A partir de hoje você está decidido a viver uma vida incendiada no Senhor. Diga ao Senhor que a partir de hoje, essas situações, estes pensamentos, essas ações, essas reações, esse 99% que você sempre fez, mas você nunca deu esse 1%, hoje você está entregando. Hoje você está entregando. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados.
A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se humilhe na poderosa presença do Senhor neste momento. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, na noite dessa quarta-feira. E eu peço que o Senhor, meu Pai, venha derramar, que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha, meu Deus, possuir o nosso povo. Meu Deus, que essas situações que até hoje tinha poder sobre esta pessoa, essa mente dividida, essa escassez, essa preguiça mental, este padrão oscilante, instável, oscilante, meu Deus, este orgulho, esta arrogância que até hoje, meu Deus, tomou este coração, meu Deus, esta mente, meu Deus, muitas vezes avarenta, egoísta, imoral, oscilante, instável, mentirosa, meu Deus, que a partir de hoje caia por terra, e que ela, meu Deus, com a tua ajuda, o Senhor, meu Deus, possa estar ressuscitando, meu Deus, o Senhor possa estar, meu Deus, levantando, meu Deus, que hoje essa pessoa, Senhor, possa estar nascendo de novo. Senhor, e toda essa carga, este peso, meu Deus, que todo esse desânimo, esse cansaço, essa tristeza, essa falta de esperança, caia por terra aqui hoje, caia por terra aqui hoje, seja livre desse jugo, seja livre desse peso, seja livre desse jugo, seja livre desse peso. O Senhor já te perdoou, você não vai mais carregar esse jugo, você não vai mais andar carregando essas mentiras. A partir de hoje você coloca o Senhor em primeiro lugar. Hoje você está tomando uma decisão aqui. Eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé. E a minha vida vai andar. Eu não vou mais retroagir, retroceder. Eu estou como a palavra que nós recebemos no domingo, Senhor. Vá mais adiante. Hoje, meu Deus, nós estamos indo mais adiante. Diga ao Senhor que hoje você está indo mais adiante. E eu quero que você faça essa oração. Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A partir de hoje, você vai fazer a vontade do Senhor. Você vai fazer do Senhor a sua comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A partir de hoje, você vai fazer de Deus o seu alimento. Você vai fazer de Deus a sua luz. Você vai fazer de Deus o seu caminho. Você vai fazer de Deus a sua única verdade. Diga ao Senhor que Ele é o seu escudo. E você não permitirá que nenhuma mentira entre no teu coração, entre na tua mente. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre. Abra o teu coração e se humilhe. Diga ao Senhor. Você não vai mais segurar nada. Você hoje está deixando aqui essa mentalidade, essas ações, essas reações, esse padrão que nunca te trouxe vitória. Eu sei que muitas pessoas, até hoje, ainda mantinham os seus ídolos de estimação. Você sabe qual o ídolo que Deus está te pedindo. Você sabe qual é a porta que você sempre vai quando você está com medo, carente, uma carência fora do comum, você sendo guiado por necessidade, você sendo guiado pelas ansiedades. Você sabe aonde você sempre cai. Você sabe. Diga ao Senhor que hoje você está quebrando esse ídolo. Você não vai mais deixar esse ídolo guiar a sua vida. Você não vai mais permitir que este ídolo guie a sua vida.
acabou. O seu ídolo de estimação está sendo quebrado aqui hoje. A partir de hoje, o seu ídolo que ainda você cultuava no seu coração, onde ninguém via, você estava escondendo debaixo da saia, onde ninguém estava vendo, a partir de hoje você encerra aqui hoje, porque você quer viver a integridade, você quer estar por inteiro em Deus. A partir de hoje você decide estar por inteiro em Deus. Eu quero que você diga ao Senhor: a partir de hoje eu não vou mais viver uma vida dividida, padrões divididos. Eu não vou começar e não terminar. Eu não vou mais me propor a fazer algo e por alguma coisa eu voltar atrás e acreditar em mentiras. Muitas pessoas estão acreditando em mentiras. Você na sua cabeça, por você não ter conseguido, ou por você ver, ou por você fazer do seu jeito, você está acreditando que Deus está aceitando. Você está acreditando em mentiras. Existe um padrão, existe uma ordem, existe uma direção, existe um modo de adorar, um modo de realizar as coisas. Se eu estiver fugindo da Bíblia, das direções, eu estou me enganando. E o Senhor diz: não se enganem e não se deixem enganar. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar, meu Deus, a cada coração aqui. E eu quero abençoar, meu Deus, a vida deles. Meu Deus, a vida daqueles que chegaram até aqui, que estão andando uma milha a mais. Hoje, meu Deus, que estão se colocando como esses servos bom e fiel. Meu Deus, é o servo bom e fiel. Aquele, meu Deus, que está pronto para obedecer tudo aquilo que o Senhor direcionar. Eu quero quebrar toda esta carga que até hoje tinha poder sobre você. Essas maldições hereditárias, esses sentimentos, esses pensamentos, essas mentiras, essas palavras que foram liberadas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua empresa. Essa falta de força, essa falta de energia, esse peso no corpo, esse peso, é até um peso que até te faz encurvar, até faz você andar até um pouco mais baixo, olhando para baixo. Esse espírito que sempre está te atacando no mesmo lugar, atacando você nos mesmos lugares, eu quero ordenar agora, onde você estiver alojado, onde você estiver escondido, você que até hoje teve poder sobre essa pessoa, você que até hoje teve poder sobre essa pessoa, eu estou te ordenando agora, onde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, você que está na casa, você que está no trabalho, no carro, no arredor, no derredor, você que está trabalhando na mente desta pessoa, você que está usando um familiar para sempre estar atacando, oprimindo, você que está colocando esse jugo, esse medo, esses planos de fracasso, de derrota, você sempre cai no mesmo lugar, você está rodando e não sai do lugar. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver infiltrado, enraizado, aonde você estiver na vida dela, na vida dele, na vida desta família, desta empresa, desta casa, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, e consagrar a cada propósito
propósito, meu Deus, aqueles que vieram até a frente, meu Deus, aqueles que hoje, meu Deus, estão fazendo uma risca no chão, eu abençoo, meu Deus, a cada propósito, e declaro, meu Pai, esses propósitos materializados, concretizados, realizados, e eu declaro, meu Pai, estes que andaram uma milha a mais, meu Deus, eu consagro estes propósitos, eu declaro, meu Deus, portas estão sendo abertas, eu declaro, meu Deus, situações estão sendo definidas a partir de hoje, eu declaro, meu Deus, aqueles, Senhor, que tomaram uma decisão no dentro do teu coração, meu Deus, situações antigas estão sendo resolvidas, situações antigas estão sendo solucionadas, portas, meu Deus, que eram impossíveis serem abertas, serão abertas, negócios que não eram fechados, serão fechados, vendas que não eram materializadas, serão materializadas, eu declaro, meu Deus, curas, libertações, meu Deus, um povo livre, liberto, abençoado, eu declaro, meu Deus, essa esterilidade sendo encerrada, acabou o tempo da esterilidade, acabou o tempo da escassez, acabou o tempo, meu Deus, da infertilidade, eu declaro, meu Deus, portas sendo abertas, portas estão sendo abertas, meu Deus, eu declaro, meu Deus, que aonde o nosso povo colocar as mãos, prosperará, eu declaro que aonde o nosso povo colocar os pés, portas, meu Pai, serão abertas, meu Deus, eu consagro estes propósitos, declaro materializados, concretizados, realizados, eu declaro, meu Deus, que estes propósitos estão, meu Deus, autorizados, liberados, eu declaro, meu Deus, um novo nascimento, eu declaro um novo tempo, eu declaro, meu Deus, o nosso povo sendo fortalecido, avivado, seja avivado, receba vida, receba força, receba vida, receba força, receba vida, receba força, receba cura, libertação na tua vida, eu declaro, meu Pai, tudo que foi escrito, tudo que foi declarado, tudo que foi, meu Deus, apresentado, meu Deus, já foi respondido, já foi entregue, já foi, meu Deus, cumprido, nós abençoamos, meu Pai, declaramos, meu Pai, vitória, meu Deus, será a melhor semana, será o melhor mês, será, meu Deus, o melhor ano da vida desta pessoa, eu declaro, meu Pai, que este portal, meu Deus, já foi aberto, meu Deus, este portal já foi aberto, meu Deus, e essas situações, a partir de hoje, meu Deus, se tornam situações do passado, meu Deus, não tem mais poder, meu Pai, de retornar, não tem mais poder, meu Pai, de voltar à tona, meu Deus, eu declaro, este velho homem, esta velha criatura, já foi morta, meu Deus, não tem mais poder, meu Pai, sobre a vida do nosso povo, nós abençoamos, meu Pai, nós consagramos, meu Pai, nós declaramos, meu Deus, um tempo de vitória, um tempo de portas abertas, um tempo de vitória, um tempo de portas abertas, nós declaramos, meu Pai, curas, libertações, restaurações, nós declaramos, meu Deus, que essas situações já foram resolvidas, nós declaramos que essas situações já foram respondidas, nós declaramos, meu Pai, que essas situações já foram solucionadas, nós consagramos a cada documento, a cada peça de roupa, a cada carteira de trabalho, a cada passaporte, meu Deus, nós oramos, meu Pai, em prol de cada processo judicial, causas na justiça, meu Deus, promoções que não saem, meu Deus, salários que não são multiplicados, vendas que não são fechadas, nós declaramos, meu Pai, que toda esta trava, que todos estes bloqueios já caíram por terra em nome do Senhor Jesus, já caíram por terra em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, que essas portas já foram abertas, nós consagramos, meu Deus, a cada propósito, a cada pedido, nós abençoamos, meu Deus, a cada um que está apresentando, meu Deus, as suas razões, e crê, meu Deus, acredita, que viverá, que tocará, que testemunhará milagres, que testemunhará, Senhor, vitórias,
portas sendo abertas, meu Deus, na vida desta pessoa. Eu creio, meu Deus, nestas situações, meu Pai, já foram resolvidas, já foram solucionadas, já foram respondidas. Eu creio em vitórias, meu Deus, no dia de hoje. Meu Deus, eu pego cada oração, cada palavra, meu Pai, que foi liberada aqui hoje, cada propósito, meu Deus, cada documento, meu Deus, que está representando hoje uma situação que aos olhos humanos, meu Deus, é impossível. Meu Deus, é impossível isso ser resolvido se não for o Senhor. Como, meu Deus, esta viúva, Senhor, é impossível. Parece a última refeição, meu Deus, mas não será a última refeição. Meu Deus, começará um novo tempo. Começará, meu Deus, uma nova estação, meu Deus. Começará, meu Deus, uma nova liberação, um tempo de graça, um tempo de favor. Por causa de uma atitude, um passo de fé, que moveu os céus, meu Deus, que moveu os céus, que inclusive, esta mulher nunca mais foi esquecida, Senhor. Meu Deus, ela não foi esquecida, Elias não foi enviado, meu Pai, para aqueles, meu Deus, que deveriam ser os primeiros a quererem, mas ele foi enviado para um povo estrangeiro, meu Deus. Aqueles, meu Deus, que não faziam parte. E, meu Deus, muitas vezes é isso. Nós somos os improváveis. E eu acredito nisso. Eu acredito, meu Deus, que um coração de servo e uma atitude de fé corajosa vai fazer, meu Deus, a nossa vida mudar. O nosso destino ser alterado. E nós nos alinharmos de vez a esse grande propósito e vivendo todas estas promessas para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu consagro 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 a cada pedido, a cada pasta que foi deixada aqui neste altar, meu Deus, a cada livro, meu Deus, que representa um dos trabalhos do Ministério Mudança de Vida, desde, meu Pai, de mulheres, homens, meu Deus, evangelísticos, Senhor, do projeto Mudança de Vida, eu consagro, meu Pai, a cada painel dos sonhos, eu declaro, meu Deus, todas as promessas, todos os painéis, meu Deus, todas as representações do impossível se tornando possível no Ministério Mudança de Vida. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro que aquilo que você veio buscar, você está voltando aqui hoje. Receba aquilo que você veio buscar, receba as tuas promessas aqui, entre hoje neste portal. Hoje você não vai aceitar ficar do mesmo jeito. Você vai se revoltar. E se você ainda sente algo, você vai rejeitar e vai dizer: isso não me pertence mais. Isso não me pertence, eu sou uma pessoa de esperança. Eu acredito, eu me agarro, e eu vou hoje colocar o Senhor como meu escudo. Eu vou ficar com aquilo que o Senhor já me prometeu. Porque se o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esta palavra. Muito obrigado por estas promessas. Muito obrigado, meu Deus, por este dia. Muito obrigado, meu Deus, por este mover. Meu Deus, aqueles que tomaram uma decisão hoje. Meu Deus, estão mudando hoje todo o seu destino, meu Deus. Eu acredito num realinhamento. E hoje nós poderemos ver, Senhor, este azeite sendo derramado. Meu Deus, nós beberemos desse vinho, nós cantaremos como esta mulher estéril, Senhor, e nós veremos, meu Pai, as expansões, o crescimento, a cura, as limpezas. Meu Deus, hoje é o dia da limpeza, meu Deus, e muitos hoje, meu Deus, estão vivendo já esse dia da limpeza, esse dia das decisões, esse dia da integridade, esse dia dos passos de fé, é os moveres, meu Deus, é o dia do mover, que muitos vão viver em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós, meu Deus, continue falando, meu Deus, e fortalecendo a cada um de nós, que cada um, meu Pai, seja tomado por Deus, seja tomado pelo Espírito, meu Deus, e não desperdice aquilo que recebeu. Meu Deus, diante dessa milha mais,
Meu Deus, que nós possamos ver uma casa firme, meu Pai, de vitórias. Meu Deus, todos os cultos, todas as reuniões, todas as orações, meu Deus, sendo materializadas e concretizadas na vida da igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.